E aí pessoal, primeiro ano, estou aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito de um esporte muito popular no mundo, né? E como a gente está com os esportes coletivos, como eu falei para vocês, o que é o esporte coletivo, a principal característica deles é a interação com o companheiro, né? Então, é o que caracteriza essa prática esportiva. E eu já falei também a respeito a vocês sobre a classificação entre essa diferença entre jogo e esporte, né? O jogo é uma atividade, como é que eu posso dizer, que não tem uma regra bem definida, né? O esporte tem regras bem definidas, tem uma federação que determina como devem ser seguidas essas regras, então não se muda as regras no esporte. O jogo não, o jogo a gente pode fazer essa mudança. Aí eu citei para vocês, quer dizer, citei na sala de aula para alguns de vocês, que o que a gente realiza na escola, por exemplo, os jogos de interclasse, esses são jogos mesmo, né? São características de jogos, porque a gente tem uma adaptação da regra, né? Senta Cristiano, né? Eu, Danuciano, a gente faz ali uma adaptação às regras para adequar o tempo, para tentar encaixar todas as turmas. Então há uma mudança nas regras do futsal, por exemplo. Então ali a gente não considera um esporte, né? Na raiz, assim, um jogo que não deixa de ter seus benefícios também, a interação com o companheiro, o sentido de cooperação, né? E desenvolvimento das capacidades físicas, das qualidades físicas, velocidade, habilidade. Então, todos os benefícios que o esporte traz, o jogo também traz para as pessoas, né? Falei também que a gente vai ficar com esportes coletivos. A gente falar sobre o esporte coletivo, acabei fazendo uma revisão da aula passada. A gente vai estudar um pouquinho sobre o vôlei, né? O vôlei, que é um esporte que nasceu nos Estados Unidos, né? Também criado pela Associação Cristã de Moços. Vocês vão ver. E essa Associação Cristã de Moços, sei lá, que é, ela é fundamental quando se trata de esportes coletivos, que ela criou a maioria deles, né? Pelo menos os mais populares. O handball, o vôlei e o basquete foram nasceram dessa associação, né? Então, o nome do criador é William J. Morgan, se eu não estou enganado. William J. Morgan, ele, ele é um professor de educação física também, dessa Associação Cristã de Monstros, que é tipo um colégio só para homens. E lá ele tentou criar um esporte que não houvesse o contato físico, principalmente para as pessoas mais velhas, né, para os idosos. Porque naquela época, em 1800 e alguma coisa, no final do século XIX, né? Final do século XIX, ele, o basquete era o esporte mais popular, né? Então, mas o basquete é um esporte muito rápido, muito vigoroso, ao contato físico. Então, às vezes, os idosos, as pessoas mais velhas, se machucavam constantemente, né? E não, não, não estava agradando a algumas pessoas. Então, esse professor William G. Morgan, ele criou esse esporte, adaptou a rede de tênis, né? E fez com ela uma rede para o futuro voleibol, que nessa época não era chamado dessa forma, né? Não tinha essa denominação. Então ele separou a quadra, desde já eram equipes de 6, naquela época também, na primeira criação, né? A primeira bola que foi utilizada foi a cama de ar da bola de basquete, né? Você veja que o vôlei é um esporte coletivo que sofreu influência de outros esportes, né? Se não fosse o tênis, não haveria o vôlei. Se não fosse um pedaço da bola de basquete, a cama de ar, não haveria o vôlei, né? Então tudo começou com essa ajuda, vamos dizer assim, dos outros esportes, né? Para a criação do vôlei. O vôlei hoje é um esporte muito popular no mundo. Acho que só perde, acho que deve ser entre os 8 melhores do mundo. E lá nos Estados Unidos ele começou lá, depois ele se espalhou pelo restante da América do Norte, Canadá, depois os países europeus, os asiáticos, China e Japão, depois veio para a América do Sul. O primeiro país sul-americano a receber o vôlei foi o Peru, depois o Brasil. Aí o Brasil aqui explodiu, né? Nós temos, é o segundo esporte no coração dos brasileiros. Nós temos, tanto no masculino como no feminino, duas das melhores seleções do mundo, né? A seleção masculina tricampeã olímpica, tricampeã mundial,
não sei quantas vezes campeã da Liga Mundial, da antiga Liga Mundial, né? Que agora é a Liga das Nações, feminina, bicampeã olímpica, várias vezes vice-campeã mundial, acho que 13 vezes campeão do Grand Prix, que não existe mais, que agora é a Liga das Nações, né? Então nós temos duas das grandes seleções do mundo quando a gente fala de voleibol, né? O voleibol é um esporte bastante técnico, você tem que ter muita concentração, né, para poder realizar os fundamentos de uma forma adequada. A gente tem fundamentos relacionados à defesa, ao ataque, à recepção, ao levantamento, ao saque e, né, e além de outros que vão surgindo durante a sequência do jogo. Por exemplo, quando se fala em contra-ataque, quando se fala de a virada de bola. Então são coisas que a gente vai vendo durante o jogo e que vão ajudando a equipe a vencer, né? O voleibol é um esporte bastante técnico. A gente tem que ver bem direitinho como é que se comporta a execução de cada movimento. Por exemplo, a manchete tem uma forma de se posicionar, os braços, que a gente vai ver. A gente vai ver aqui e vai ver para quem está lá na escola, né? Vou tentar fazer ensinando como é que faz o movimento, tentando ensinar como se faz os movimentos corretos. A manchete, o toque de bola, a recepção com as mãos, a recepção com as mãos espalmadas, ou a recepção com a manchete, né? O saque, como é que se inicia, né? Tudo isso a gente vai ver. O que interessa para a gente saber agora é que o vôlei tem alguns fundamentos que a gente deve conhecer, como o saque, a recepção, o levantamento, o ataque, o bloqueio e a defesa. E aí vem outros, cobertura, contra-ataque, que a gente vai ver durante jogar, a gente não vai poder, mas pelo menos observar em alguns vídeos como os jogadores se comportam com relação à realização dos fundamentos, né? Outra situação importante é que as dimensões da quadra de vôlei 18 por 9, né? 18 de comprimento por 9 de largura. Eu vou tentar mostrar aqui no vídeo como é que se divide a quadra de vôlei. A altura da rede, que é diferente para homens e para mulheres, né? Se eu não me engano, as mulheres 2 metros e 24 centímetros e para os homens 2 metros e 43 centímetros. Então há diferença entre masculino e feminino. A bola é a mesma, tanto para um quanto para outro, não tem diferença de peso nem de quantidade de ar, né? Como em outros esportes. E mais, acho que é isso. A gente vai ter fazer essa introdução do vôlei, os fundamentos, um pouquinho da história, o seu fundador, os esportes que contribuíram para a formação do voleibol, como ele se espalhou pelo mundo, como ele é popular no mundo, é um esporte olímpico. Então, por hora, é isso que eu queria passar para vocês a respeito do vôlei, né? E mais para frente eu vou tentando ensinar os fundamentos mais específicos, né? Como o toque, a manchete, entre outros. Então fica aí um abraço para vocês e até a próxima.